Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savai. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui para poder fazer esse vídeo. O vídeo de hoje, pessoal, o celular está meio assim, né? Deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouco aqui para vocês. O vídeo de hoje, pessoal, o tema é inexigibilidade da licitação ou dispensa da licitação. Eu vou explicar cada um desses itens, tá? E seus requisitos. Primeira coisa, você tem que entender o seguinte: quando falamos em licitação, estamos falando do processo que o governo usa para escolher a empresa que vai prestar um serviço que seja mais vantajoso, seguindo aquele princípio da eficiência. É como se fosse uma competição organizada, em que várias empresas fazem propostas e o governo escolhe a proposta mais vantajosa, tá? Mas a realidade não é tão simples. Às vezes, essas competições não existem. E às vezes não faz sentido existir. E às vezes a lei autoriza que ela não aconteça, mesmo sendo possível, que é esse assunto de hoje. Por isso a Lei 14.133 de 2021 criou dois grandes grupos de situação que permite contratação direta. O que é essa contratação direta? Que não é preciso a licitação. O governo pode contratar a administração pública, o governo pode contratar diretamente sem licitação. Aí vem inexigibilidade, quando não existe, quando não existe como competir, essa é a palavra certa, não é que não existe competidores, não existe como competir. E na dispensa, quando existe competição, mas a lei permite não licitar. Essa é a diferença entre inexigibilidade e dispensa. Agora a gente vai aprofundar, porque tem alguns requisitos, tá? Tem alguns requisitos, vamos lá. Quando eu te pergunto aí o que é inexigibilidade, você tem que entender o seguinte: a palavra inexigibilidade parece complicada, mas é lógica, é simples. A licitação só existe quando dá para comparar propostas. Esse é o conceito de licitação, que é um procedimento formal, seguindo vários princípios da legalidade, moralidade, publicidade, eficiência, vinculação ao edital, tem vários princípios, mas é um procedimento formal que tem que haver competição entre várias empresas, senão não é licitação. Inexigibilidade é não exigir, quando não exige licitação. Se não dá para comparar, porque só existe um possível fornecedor, por exemplo, ou só existe uma solução, a licitação se torna impossível. Por isso que fala que na inexigibilidade de licitação não há competição. Há um único fornecedor, há um único artista, há um único projeto de um cientista de notório saber. É como tentar fazer uma disputa de corrida com apenas um corredor. Não dá, não existe competição, não existe disputa, nem tem como escolher o melhor, porque só tem um. Essa situação não é culpa do governo, ela acontece por natureza do objeto. Então, quando cair na sua prova em inexigibilidade de licitação, você tem que entender que a licitação em si, o procedimento licitatório, depende de duas coisas básicas, que é mais de uma empresa capaz de fazer o serviço em condições equivalentes para comparar as propostas, que é o princípio da isonomia, da igualdade, da paridade, que também está ligado à licitação. Quando essas condições desaparecem, que é mais de uma empresa em condições equivalentes, a lei entende que seria uma bobagem tentar licitar. O processo licitatório exige tempo, documento, editais, análise jurídica, tudo isso para gerar disputa. Se não tem disputa, o procedimento vira um gesto inútil e um desperdício de tempo e dinheiro. Por isso existe a contratação direta. Então, na inexigibilidade, que é quando não exige licitação, o governo não está escolhendo não licitar por conveniência, não é isso. Por juízo de conveniência e oportunidade, não é isso. Mas porque o mundo real não permite que faça a licitação. Vamos dar alguns exemplos? A gente está em inexigibilidade, tá? Depois a gente vai para a dispensa. Vamos imaginar que na sua cidade
quer fazer um evento de aniversário municipal e contratar a cantora Ivete Sangalo, um exemplo. Para contratar um artista desse nível, você não escolhe entre várias Ivetes. Só existe uma e ela é contratada única e exclusivamente através do seu empresário exclusivo. Eu dei o exemplo da Ivete Sangalo, se ela tivesse uma correlação com a cidade, vamos supor que ela nasceu lá, entendeu? Mas eu vou dar um outro exemplo. Vai fazer uma, que nem tem lá, eu esqueci o nome da cidade, mas tem uma garrafa de pinga na entrada da cidade lá. Vamos supor que a cachaça é o carro-chefe da cidade. E tem um único artista que nasceu nessa cidade que consegue fazer uma cachaça, uma obra de arte em forma de cachaça, que é referência internacional. Percebe que não há disputa? É um artista de notória técnica, que só ele sabe fazer aquela cachaça com aquele estilo artístico. Vocês concordam comigo que não existe exigibilidade de uma licitação? Seria o único de notório saber técnico artístico que consegue fazer aquela obra de arte em forma de cachaça na entrada da cidade. Entendeu? Nesses casos, não existe outro fornecedor, não exige licitação para vários artistas. A realidade impede a competição. Por isso, a lei permite contratar diretamente aquele artista que faz aquela arte de uma escultura de uma cachaça enorme na porta da cidade, que é conhecida já internacionalmente, e de repente aquela escultura caiu, quebrou e precisa fazer outra. Vai ser uma contratação direta, entendeu? Porque é um artista de notório saber artístico, notório saber científico também. Vamos um outro exemplo? O Museu Municipal quer comprar um quadro original de Di Cavalcanti, artista consagrado nacionalmente. Esse quadro só existe um no mundo. Ele está em uma única galeria. Cabe competição aí, pessoal? É um Di Cavalcanti que está numa única galeria e só tem um no planeta. Não cabe licitação, é contratação direta. Inexigibilidade de licitação, porque não há competição. É o Di Cavalcanti, notório saber artístico. Competição é impossível. Você não pode pedir 3 orçamentos de uma obra única no planeta. Um terceiro exemplo. O governo precisa de um parecer jurídico sobre um tema extremamente específico. Um tema extremamente específico. Impacto tributário de royalties internacionais em cadeias produtivas farmacêuticas, um exemplo. Existem poucos especialistas com conhecimento notório e profundo sobre o tema. Você não pode comparar com um advogado genérico. Existe só um cara, um bambambam nesse assunto de impacto tributário em royalties internacionais, que já escreveu best-seller sobre o assunto. Percebe que ele é a pessoa adequada para essa contratação? Você não pode abrir uma licitação genérica para vários advogados falarem groselha ali, ou até falarem coisas bacanas, mas nenhum com a profundidade desse outro advogado, que já tem 7 livros escritos, tem best-seller, palestras internacionais sobre o tema, é uma referência do direito tributário no Brasil. É um exemplo de inexigibilidade de licitação. Pode acontecer com imóvel também. Um imóvel singular para o órgão público. A Defensoria Pública precisa se mudar para um prédio com características únicas. A Defensoria Pública precisa se mudar. Ao lado do fórum, com acessibilidade plena, garagem para 20 veículos, até a arquitetura é parecida, somente um imóvel na cidade atende tudo isso. Só existe um. Se só existe um imóvel que traz essas características, que cabe para a fundação, para a Defensoria Pública, por que abrir uma licitação? Pode fazer uma contratação direta. Perfeito? Somente o imóvel da cidade atende tudo isso. Então, quando você lembrar de inexigibilidade de licitação, você vai lembrar que é uma corrida que só tem um corredor.
Ela é uma corrida? Não é. Porque só tem um. Tem vários, tem outros corredores? Não tem. Só tem um corredor. Um atleta que vai correr. Bom, se não tem outros corredores, não é uma disputa, é uma contratação direta com inexigibilidade de licitação. Por que não é exigível a licitação? É justamente porque esse corredor escolhido, ele tem um notório saber técnico, notório saber artístico, notório saber científico, e pode ser até com relação a imóveis. Aquele imóvel em específico, aquele imóvel, ele está num lugar tão privilegiado, ele tem as características que atende ao interesse público de uma forma única, que não precisa de licitação. Pode ser uma contratação direta, porque não há outros imóveis iguais. Tá bom? Isso pode acontecer também, pessoal? Também não. Existem tipos de inexigibilidade que você tem que entender para entender o assunto com mais profundidade. Exclusividade de fornecedor. O que é isso? Vamos dar um conceito. Quando um produto ou serviço só pode ser fornecido por um único fabricante ou representante exclusivo. Isso acontece muito. Software, peças de máquinas hospitalares, equipamentos importados, tecnologias patenteadas, marcas únicas com exclusividade nacional ou não. Vamos dar um exemplo, uma turbina de um avião alemão aqui no Brasil. Aí acontece de quebrar essa turbina. Só tem uma fábrica no Brasil que fabrica essas peças com componente alemão. Só tem uma. Não tem uma concorrente. Inexigibilidade de licitação, porque não tem concorrência, não tem disputa. É como quando o seu carro, um exemplo do carro, né? O seu carro só aceita uma peça original de marca específica. Se você puder usar a peça diferente, perde a garantia. Um exemplo. Você percebe que não tem disputa? É uma contratação direta. Aquele fornecedor será contratado. Perfeito? Eu falei de fornecedores. Artistas consagrados eu já falei aqui, mas vou repetir. A lei permite inexigibilidade direta para contratar artista consagrado pela crítica e opinião pública. Mas não vale artista desconhecido. Tipo, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que Picasso fosse vivo. E aqui na minha cidade é o único que tem, vamos supor, as características da cidade onde eu moro. Picasso é um gênio. Vamos supor que ele fosse vivo. Era uma contratação direta. Agora, vamos supor que eu contrate um artista que ninguém conhece. Não é aclamado pela opinião pública. Aí já está errado. Não existe inexigibilidade de licitação com um artista desconhecido. Tem que ter notório saber artístico, ser conhecido internacionalmente. Vamos supor que vai ter um aniversário dos Beatles aí, sei lá quantos anos já, 60 anos dos Beatles, um anthology e tal. Precisa trazer uma grande celebridade, traz o Paul McCartney. Pessoal, concorda comigo que não tem outro Paul McCartney? Concorda comigo que ele vai representar muito bem os Beatles? Porque ele foi um dos Beatles? Isso é artista consagrado. Agora eu pego uma comemoração dos Beatles, eu trago um cara que parece daqui do Brasil, sabe? Não cabe, aí não cabe. É um negócio que não tem nada a ver. Perfeito? Vamos seguir aqui. Serviços técnicos especializados de natureza intelectual. Aqui estão os serviços altamente qualificados e sofisticados que exigem profissionais com notória especialização. A lei não exige mais singularidade explícita, como na lei antiga. Exige notória especialização. Vamos dar um exemplo. Elaboração de um parecer complexo de auditoria fiscal em determinada área, só tem um expert nesse assunto. Vamos supor que fosse um cara que tem que falar sobre estándares probatórios. Ele tem que dar uma palestra para o município de estándares probatórios. Faz-se uma pesquisa e descobre que o Auri Lopes, um exemplo, é o único consagrado nessa área de estándares probatórios. Quem que vai ser chamado? Auri Lopes, porque ele tem um notório saber intelectual.
não exige competição, entendeu? Ele é consagrado, sabe que é um especialista, tem requisitos. Credenciamento. Credenciamento não é a contratação livre, mas uma forma de chamar vários prestadores que cumprem requisitos, são habilitados, prestam serviços de demanda, exemplos aí. Não, isso aqui eu vou pular. Aquisição ou locação de imóvel singular, eu já falei daquele prédio que é único, o imóvel tem características únicas, já expliquei aqui, não é um imóvel público disponível, o imóvel específico é vantajoso, insubstituível. Agora a gente vai entender o que é dispensa de inexigibilidade de licitação. Você vai entender que não há competição. Ou você vai contratar um artista de notório saber artístico, ou vai contratar um cientista de notório saber intelectual, um expert consagrado, ou você vai contratar uma empresa que só ela fornece aquela peça. Não tem como licitar para outros porque vai ficar genérico, porque só ela atende aquela peça da turbina do avião, que é um exemplo que eu dei. Você vai comprar um prédio onde só ele tem aquelas características que trazem vantagens para a administração pública, então não tem competição. Lembra da analogia que eu fiz de uma corrida com um corredor só. Não é uma corrida, você vai contratar aquele corredor pelas características, habilidades e consagração que ele tem nas suas características. Perfeito? Vamos para outra parte do vídeo. Quando fala dispensa de licitação é outra coisa. É parecido, mas não é. Agora começa a parte mais longa e detalhada. Todas as hipóteses de dispensa, porque tem hipótese. Né? Porque a primeira coisa, na dispensa há concorrência. É diferente da inexigibilidade. Vamos lá. Obras até 100 mil. Serviços de engenharia até 100 mil reais, manutenção de veículos até 50 mil. Isso aqui dispensa licitação. Pode ser feita uma contratação direta quando tem obras até 100 mil, serviços de engenharia até 100 mil reais, dispensa licitação, você faz uma contratação direta quando tem esses valores, que são modulados, tá? Pode ser modulado 125 mil, mas a lei fala de 100 mil e 50 mil para manutenção de veículos. Vamos imaginar a pintura de uma escola pequena, 18 mil reais. Você vai fazer uma licitação? Não. Dispensa a licitação. Reforma da calçada do posto de saúde, 12 mil reais. Troca de motor da viatura, 9 mil reais. Pode ser uma dispensa de licitação. Perfeito? Inciso 2 é redundante, fala de 50 mil até compras em gerais, serviços não relacionados à engenharia, compra de uniformes de 14 mil, aquisição de ventiladores para a sala, dispensa licitação. Dispensa por falha de licitação anterior, não teve interessado, não teve as propostas foram inválidas, todos os preços foram acima do mercado. Vamos dar um exemplo? Licitação para a compra de 200 tablets, não teve proposta. Prefeitura tentou contratar transporte escolar e ninguém apresentou preço válido. Licitação de merenda recebeu preço acima da média nacional. Pode dispensar a licitação, desde que seja respeitado o mesmo objeto dentro de um ano com preços vantajosos. Perfeito? Dispensa por objetos especial. O que é isso? Aqui a lei, quando você fala dispensa por objeto especial, a lei elenca 13 situações. A letra A, peça original durante a garantia. Como explicado antes, manutenção só com fornecedor autorizado. Acordos internacionais é a letra B. Quando um tratado obriga a contratação, aí dispensa a licitação. P&D, pesquisa e desenvolvimento, até 300 mil. Exemplo, construção de um protótipo robótico por universidade pública, dispensa a licitação. Transferência de tecnologia protegida, exemplo, startup, cria tecnologia patenteada e o governo precisa dela, dispensa a licitação. Perecível, hortifruti, granjeiros e pães, compra pelo preço do dia, exemplo, Ceasa,
alimentação escolar, dispensa licitação. Alta complexidade tecnológica e defesa nacional. Exemplo, equipamento militar com tecnologia secreta, dispensa licitação. Padronização militar. Exemplo, peças específicas para aeronave militar, dispensa licitação. Serviços para tropas em missão de paz, dispensa licitação. Abastecimento do batalhão brasileiro da ONU, contratação é direta. Suprimento rápido a militares em deslocamento. Exemplo, tropa precisou pousar em uma cidade sem base militar. Manda suprimento para eles. Contratação direta, dispensa licitação. Cooperativa de catadores. Finalização social, inclusão e sustentabilidade. Aquelas SO, né? Aquelas cooperativas. Obras de artes e objetos históricos. Compra de esculturas originais de artistas brasileiros. Dispensa licitação. Equipamentos sigilosos para investigação, grantos autorizados judicialmente, dispensa para interceptação telefônica, né? Dispensa licitação. Medicamentos para doenças raras, drogas importadas, inclusive para tratamentos ultra raros, dispensa licitação, contratação direta. O inciso 7, professor, vai falar o seguinte: emergência ou calamidade pública. Lembra lá da Covid-19? A compra daquela vacina, como era uma calamidade pública, dispensava a licitação. Só para o necessário, só por um ano, sem renovação, sem recontratar a mesma empresa, limitação à urgência real. Exemplos: enchente destruiu uma ponte. Obra só para restaurar o tráfego, dispensa a licitação. Hospital colapsou. Compra emergencial de respiradores, dispensa a licitação. Escola desabou, obra emergencial apenas para a segurança dos alunos. Outras dispensas, o rol é longo, viu? Mas você escolheu fazer direito? Senta a bunda aí e estuda, porra. Vamos lá. Brincadeira, mas é assim mesmo, direito é foda. Vamos lá. Outras dispensas. Vou ampliar cada uma. Compra e entrega de órgãos públicos. Exemplo, a prefeitura compra um software raro. Especial, dispensa a licitação. Intervenção no domínio econômico, quando a União precisa regular preços, dispensa a licitação. Contrato de programa, consórcio e cooperação, transferência de tecnologia estratégica para o SUS. Profissional de notória especialização para a comissão técnica. Exemplo, engenheiro renomado para avaliar a proposta técnica. Dispensa a licitação, contratação direta. Associação de pessoas com deficiência. Institutos de ensino, pesquisa e inovação. Um exemplo, contratar a fundação da Universidade Federal. Insumos estratégicos de saúde, exemplo, Fundação Oswaldo Cruz. Implementação de cisterna para famílias pobres, dispensa a licitação. Programas Cozinha Solidária, fornecer alimentação gratuita para pessoas vulneráveis, principalmente população de rua, dispensa a licitação, contratação direta. Tudo isso aqui tem corrupção? Tem! Mas o vídeo aqui não é sobre corrupção, não é sobre caixa 2, não é sobre nota falsa, não é sobre isso. O vídeo aqui é sobre inexigibilidade de licitação e dispensa de licitação. Aí eu te pergunto, como diferenciar dispensa de inexigibilidade? Você sabe me responder? Fácil. Dispensa, eu poderia fazer a licitação, mas a lei não deixa fazer. E há competição. Inexigibilidade, eu até queria fazer a licitação, mas não tem como. Formalização em risco, documentos obrigatórios, tudo isso aí, pessoal, por mais que você não é exigível uma licitação, é dispensada, tem que ter justificativa de preço, justificativa da escolha, parecer jurídico, comprovação da habilitação, motivação clara, análise técnica, não é só de boca, tá, pessoal? Se contratar errado, o agente vai responder, a empresa responde, ressarcimento, multa, afastamento, improbidade, responsabilização solidária. Vamos a uma conclusão? Eu acho que eu falei já até demais. A partir daqui, pessoal, você já domina diferença reais entre dispensa e inexigibilidade, você entendeu? Você entendeu que, por exemplo, inexigibilidade só tem uma empresa, só tem um artista, só tem um cientista, só tem um com notório saber, só tem um imóvel que atende às características, não tem competição.
Na dispensa já tem competição, mas dispensa a contratação, a licitação é por contratação direta. Por exemplo, Covid-19, poderia fazer uma licitação para várias empresas, mas não dava tempo, tinha que contratar uma empresa só. Aqui no Brasil foi um rolo do caralho, mas eu estou dando um exemplo geral. Tá? Caso de guerra, dispensa a licitação. Os nossos, vamos falar, os nossos militares estão lá na guerra e etc. Nossos soldados estão lá, precisa de contratar mantimento para eles, contratação direta, isso é dispensa, tá? Todas as hipóteses estão na Lei 14.131, você já entendeu isso, dê exemplos práticos, como justificar cada uma, como formalizar, como evitar erros, como interpretar situações cinzentas. Perfeito? E o vídeo termina aqui. Obrigado, pessoal.